Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas por medo dos judeus, as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: "A paz esteja convosco." Depois dessas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor novamente. Jesus disse: "A paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio." E depois de ter dito isso, soprou sobre eles e disse: "Recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem não perdoardes, eles lhes serão retidos." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, estamos celebrando hoje a grande solenidade de Pentecostes, a vinda do Espírito Santo sobre os apóstolos e a Maria reunido no cenáculo. Aqui está o cumprimento da profecia de Ezequiel, aonde ele disse que enviarei o Espírito Santo sobre vós. Esse Espírito, de fato, é derramado hoje sobre os apóstolos e continua ainda sendo derramado na igreja e sobre cada um de nós. Esse Espírito habita verdadeiramente na nossa alma. Um grande cântico que a igreja possui há séculos, chamado Veni Creator, que quer dizer Vinde Espírito Criador, já evidencia isso, dizendo: visitai a nossa alma. A sequência também hoje da liturgia da palavra, escutávamos dizendo que esse Espírito é o doce hóspede da alma, ou seja, de fato ele habita em nós. Esse Espírito que nos foi dado pela graça batismal, esse Espírito que foi confirmado pelo sacramento da crisma, vive verdadeiramente em nós, nos auxilia na vida interior, nos auxilia na busca da vida de santidade. E como é bonito perceber a liturgia da palavra desta solenidade, que vai apontando como esse Espírito Santo é capaz de agir na igreja. Se nós voltarmos ao livro do Gênesis, agora não me recordo muito bem se é no capítulo 8 ou no capítulo 11, onde o povo começa a construir a Torre de Babel, tentando provar a sua autossuficiência, vivenciar uma vida sem a presença de Deus, e assim tenta construir uma torre para acessar ao céu. Ali habita um espírito de confusão, porque eles se desentendem diante de várias línguas, não conseguem viver uma comunhão ali, pela autossuficiência que eles querem provar. E isso nós evidenciamos também no mundo de hoje, não? Aonde o homem é a centralidade de tudo, aonde o homem deve realizar somente os seus desejos, as suas vontades. E assim o caos habita. Agora, na primeira leitura, no Atos dos Apóstolos, nós percebemos que aqueles apóstolos que estão reunidos em cenáculo, o Espírito Santo vem em forma de língua de fogo, repousa sobre eles,
E o autor sagrado vai nomeando várias cidades do Império Romano, e todas essas cidades começam a compreender o que os discípulos estão dizendo em várias línguas. E eles questionam, dizendo: não são todos esses homens galileus? Como podemos compreendê-los em nossa língua? Ou seja, na autossuficiência própria do homem no Gênesis, o caos habitou. A vida no Espírito, a unidade predomina. Esse Espírito Santo, ele é capaz de nos tornarmos íntegros. Esse Espírito Santo é capaz de nos tornar unidos a Deus e promover uma vida de comunhão entre os irmãos. Uma união entre Deus e os próprios homens. Por isso que todos compreendem o que os apóstolos estão dizendo. Por isso que todos compreendem as maravilhas que eles estão anunciando. Irmãos, aqui já prova o princípio da nossa vida através do Espírito. Se nós queremos de fato pregar a palavra de Deus, se nós queremos de fato atrair novas pessoas para a beleza do Evangelho, devemos viver uma vida segundo o Espírito. Devemos valorizar essa pessoa, a terceira pessoa da Santíssima Trindade, que habita na nossa alma. Se nós queremos viver uma vida profunda de comunhão com Deus, isso só é possível graças à presença do Espírito Santo. Sem o Espírito Santo é impossível essa profunda vida de comunhão com o próprio Deus. Porque o Espírito nos une ao próprio Senhor. E o Espírito nos une como família na mesma fé, como essa imagem da primeira leitura. Uma outra coisa que conseguimos perceber nessa primeira leitura: o evento de Pentecostes acontece 50 dias após a ressurreição de nosso Senhor. Essa festa de Pentecostes, no Antigo Testamento, se coincidia também com o festejo de ação de graças pela própria lei que o Senhor tinha dado ao povo de Israel. Mas se nós analisarmos esse povo que possuía a lei em suas mãos, os 10 mandamentos, não tinha capacidade de vivenciar a própria lei. A própria raça dos fariseus, por muitas vezes, colocava jugos pesados sobre os ombros do povo de Israel. E o Senhor muitas vezes vai olhar para eles e dizer: raça de víboras, chamá-los de hipócritas, porque tinha a lei em suas mãos e era incapaz de vivenciá-la. Quando esse Espírito vem nesta festa, aonde os judeus comemoravam em ação de graças a existência da lei, esse Espírito também vem para auxiliar o seu povo a vivenciar a lei de Deus. Ou seja, esse Espírito vem para ajudar o povo de Deus a vivenciar a vida da graça, a não vivenciar uma vida de hipocrisia, mas a vivenciar uma vida coerente ao próprio Evangelho. Deus conhece as nossas fraquezas, Deus conhece as nossas limitações. Por isso, a presença do Espírito quer fortalecer a cada um de nós no caminhar rumo ao céu. O Espírito Santo quer nos fortalecer na caminhada de fidelidade a Deus. Por isso, para que nós possamos superar os nossos pecados, devemos cultivar uma profunda vida de relação com o Espírito Santo. Quantas vezes caímos nos mesmos pecados? Quantas vezes retornamos ao confessionário com as mesmas quedas, com a mesma história, e parece que não conseguimos dar passos no caminho de santidade. Parece que muitas vezes estamos estagnados, parados, não conseguimos progredir na nossa vida espiritual.
Ora, muitas vezes isso se dá pela falta da vida no Espírito Santo. Pois quem cultiva a vida através do Espírito consegue superar as limitações. Quem cultiva a vida através do Espírito consegue progredir no caminho de santidade. Se nós olharmos a vida dos santos, porque esses homens e mulheres realizaram coisas extraordinárias, porque progrediram nas moradas celestiais, era porque eram bons, era porque gozava de uma autossuficiência, acreditava em suas próprias forças? Não. É porque viviam uma vida segundo o Espírito. Por isso realizava maravilhas. Se nós não cultivarmos a vida do Espírito em nós, nunca vamos sair do lugar. Vamos vir à missa, vamos cultivar uma vida numa pastoral, mas parece que nunca vamos progredir na santidade de vida. Por quê? Porque falta essa profunda experiência com a vida do Espírito Santo. A segunda leitura também nos comprova isso, pois a carta de São Paulo aos Coríntios deixa bem claro que só somos capazes de reconhecer o Senhor através do Espírito. Porque sem a vida do Espírito não somos capazes de reconhecer o reinado de Cristo. Não somos capazes de proclamar Cristo como Rei da nossa vida. Só através do Espírito é que nós conseguimos reconhecer o próprio Cristo na nossa vida. Só através do Espírito a palavra de Deus ganha sentido. A palavra de Deus sem a vida do Espírito Santo é morta. A vida sem o Espírito, os dogmas não fazem sentido, são coisas ultrapassadas. Sem a vida do Espírito, a religião não tem sentido algum. É uma coisa qualquer, mas quem tem a vida no Espírito consegue compreender a palavra de Deus. Quem tem a vida através do Espírito consegue compreender os mistérios divinos, consegue mergulhar no amor de Deus cada vez mais. Quem tem a vida no Espírito reconhece o amor de Deus em sua própria vida. Ou seja, quem tem a vida no Espírito tem uma vida nova. É isso que nós vimos no Evangelho. Jesus sopra o Espírito Santo sobre os apóstolos e diz: a quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. É graças ao Espírito que nós herdamos uma vida nova. É graças ao Espírito que nós nos reconciliamos com Deus. É graças ao Espírito que nós saímos daquela mortidão de vida, marcada pela lama do pecado, marcada pela amarra do inimigo, do demônio, e viemos agora para a vida nova, junto de Deus, a vida plena, a vida de santidade, a vida que sacia de fato o coração humano, a vida que é capaz de nos dar a perfeita alegria. Um grande homem que compreendeu isso foi São Felipe Neri, que através da vida do Espírito não se apegou às coisas do mundo, nem quanto foi eleito cardeal, pois ele renunciou a todo o título, dizendo: paraíso, paraíso, eu prefiro o paraíso. Quem tem a vida no Espírito Santo deseja ardentemente essa vida no paraíso. Quem tem a vida no Espírito Santo caminha neste mundo com o olhar voltado para o céu, pois quer possuir a eternidade, quer herdar na sua própria vida as promessas celestiais. Por isso, nessa solenidade de hoje, irmãos, somos convidados a renovar o amor por Deus. Somos convidados a renovar o nosso amor pela pessoa do Espírito Santo. Somos convidados a abrir as portas do nosso coração e deixar que esse Espírito de fato habite em nós. Diante da solenidade de hoje, devemos deixar que o Espírito Santo
conduza as nossas ações, pois nós estamos no mundo, mas não somos deste mundo. Todos nós somos predestinados ao céu. O nosso lugar é habitar junto de Deus. E nós devemos nos lembrar disso. Todo batizado deve se lembrar que pertence a Deus, que é filho de Deus. Todo batizado, todos os dias da sua vida, deve lembrar que na sua alma está a presença do Espírito. E deve pedir o auxílio do Espírito na sua vida. Como o próprio Cristo diz, quando promete o Espírito Santo, ele diz: eis que enviarei a vós o outro Paráclito, o defensor, ou seja, o advogado que vai estar ao seu favor, para te auxiliar. Por isso, como batizados, deveríamos todo dia clamar a presença do Espírito na nossa vida. Deveríamos pedir o seu auxílio diante das nossas dificuldades. Padre, eu tenho dificuldade no meu matrimônio. Peça o auxílio do Espírito Santo. Peça ao Espírito Santo a sabedoria para saber santificar a sua família, saber levar a sua família para o céu. Padre, eu tenho um grande problema na vida de castidade. Pede ao Espírito Santo para lhe auxiliar, para que você possa viver uma vida pura, para que você possa viver uma vida agradável a Deus, para que o seu namoro seja ocasião de salvação e santificação e não de condenação por causa dos pecados. Padre, eu tenho dificuldade na vida financeira. Peça o auxílio do Espírito de Deus. Peça o auxílio dele, pede a sua providência em sua vida. Padre, eu tenho dificuldade de rezar, eu tenho dificuldade de crescer no amor em relação a Deus. Peça o auxílio dele. O Espírito está aqui disponível a nós. O Espírito está aqui para derramar sobre nós os seus dons. Mas o Espírito não invade, como está em Apocalipse 3:20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém abre a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Ou seja, o Espírito não invade o coração. O Espírito não vai reinar sobre a sua vida se você não dá abertura. É necessário essa abertura pessoal para que o Espírito possa de fato vos conduzir. Por isso, clama sempre a presença do Espírito. Viva esta vida terrena com dignidade, marcado não pelo pecado, não pelas atrocidades do inimigo, mas marcado sempre pela graça de Deus. Lembre-se sempre disso. Somos chamados a sermos santos, e o Espírito Santo está aqui para nos auxiliar. Como vai ser bom chegar no céu todos juntos. Como vai ser bom contemplar a face de Deus. Mas para que eu possa herdar isso, eu preciso hoje construir uma vida pessoal com o Espírito Santo, de forma que o céu não seja estranho a mim, mas que eu já possa aqui na terra experimentar as riquezas celestiais. Veja, quem vive a vida do Espírito Santo não estranha a cruz. Quem vive a vida do Espírito Santo não estranha o céu, como aquela pessoa que às vezes está na escuridão, no lugar escuro, e sai para a claridão, os olhos se ofuscam por causa daquela claridade, os olhos estranham aquela luz. Não, alguém já passou, creio que, se não todos nós já passamos por essa experiência, né? De sair do escuro e ir para a claridão, na hora os olhos retraem naquela luz. E quem vive a vida segundo o Espírito Santo, jamais estranha a luz, aqui no sentido espiritual. Porque já vai aqui na terra, numa vida conduzida pelo Espírito, se acostumando com a própria luz que é o Cristo, se acostumando com as coisas celestiais. Por fim, irmãos,
Se o nosso coração deseja ardentemente herdar o céu, esse desejo não pode ficar restringido somente em nós. Nós temos que ter a capacidade de atrair novas pessoas para a beleza do Evangelho, pois é isso que os apóstolos realizam na primeira leitura. Depois que recebe o Espírito Santo, eles anunciam as maravilhas de Deus. Nós também devemos anunciar as maravilhas de Deus. Nós devemos nos apaixonar cada vez mais por Deus. Nós devemos caminhar uma vida com o olhar direcionado para o alto e devemos atrair novas pessoas para Cristo. Cristo quer nos utilizar como instrumentos da vossa graça. Que nós, que sejamos dóceis à presença do Espírito, possamos sempre caminhar com fidelidade a Deus e possamos ser canais da graça de Deus na vida das outras pessoas. Por isso, nessa solenidade de hoje, vamos juntos renovar o nosso amor pelo Espírito. Vamos clamar a presença do Espírito sobre a nossa vida. Por isso, vamos ficar todos de pé. E aqui, nessa oração que vamos dirigir ao Espírito Santo, vamos pedir as graças que tanto necessitamos. Você sabe a graça que você necessita. Você sabe aquilo que te impede de mergulhar no amor de Deus. Você sabe aquilo que te impede de construir uma amizade perfeita com o Senhor. Qual é o pecado que sempre coloca uma pedra na tua relação com Cristo? Você sabe qual é. Você conhece o coração e sabe a sua dificuldade. Por isso, hoje, na presença do Espírito, vamos pedir a graça a Ele. Vamos pedir a libertação dos nossos pecados. Vamos pedir as graças necessárias para amadurecer na fé. Vamos pedir a graça da fidelidade, para que possamos de fato, irmãos, ganhar o céu. Nós fomos feitos para o céu, por isso peça sem medo a presença do Espírito Santo sobre a vossa vida. Peça sem medo a graça que você tanto necessita. Peça a Deus que alivie também os seus sofrimentos. O Espírito está aqui para nos ajudar. Qual é o sofrimento que nos atribula? Se é uma doença, e se for da vontade de Deus a cura, peça ao Espírito Santo hoje essa graça. Se hoje você sofre com desemprego, peça ao Espírito Santo a graça de um emprego. Peça sem medo, certo de que esse Espírito te escuta. E vamos juntos clamar ao Senhor, vamos juntos clamar a presença desse Espírito, cantando. Hoje o céu se abre para derramar sobre os corações toda a graça do Pai. Eu também quero me derramar de todo o meu coração nos braços do Pai. Santo, a restauração do seu matrimônio. Peço o Espírito Santo sobre a vossa vida, sobre a vida dos seus filhos. Clama a presença desse doce hóspede da alma. Espírito Santo, com teu poder, toca meu ser.
Vamos aplaudir o Espírito Santo de Deus que habita em nosso meio. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra,